E um salve para você que se liga aqui no canal do TF. Sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense, o responsável por esse canal. Não é o irresponsável, é o responsável por esse canal, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. Esse aqui é o segundo conteúdo do dia, o nosso almoço com o TF. Logo cedo, às 3 da manhã, nós já tivemos o Giro de Notícias. O que você trouxe hoje no Giro de Notícias, TF? Trouxe um complemento da informação que meu amigo Wellington Arruda trouxe no seu canal com a fala do vice-presidente jurídico do Botafogo, Domingos Fleury, a respeito de Willian Arão. Vocês sabiam que o jogador pode ter até bens penhorados para pagar a dívida com o Alvinegro? Se você não sabia, veja aí o Giro de Notícias, ele está passando aqui nos cards, além de outras informações a respeito do Botafogo, como a volta do Ellerson e do Lucas Campos para a equipe principal. De repente eles podem ser relacionados para a partida de depois de amanhã contra o Flamengo. Então vejam aí o Giro de Notícias. Mais tarde hoje, por volta das 19 horas ou 18, definindo o horário certinho, nós teremos o nosso Noite Alvinegra, o terceiro conteúdo do dia aqui no canal. Então, deixa o like, inscrevam-se, compartilhem. Faltam aí pouco mais de 400 para a gente atingir a marca de 120 mil inscritos. Então, ajudem aí o canal desse careca que vos fala. Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, que está no Olympique de Marseille. Rola amadorismo na Europa também, amigo. Não é só no Brasil que tem amadorismo e contratações de orelhada. O técnico da equipe francesa, o André Villas-Boas, sabe o que ele disse? Olha, pensamos que o Luiz Henrique fosse um camisa 9. E na realidade ele não é. É um jogador de lado de campo. A equipe francesa não verificou quem era o Luiz Henrique direito. Simplesmente foram lá e contrataram. Não verificaram as características, se ele era um jogador de área, se era um jogador de lado de campo. Não, contrataram sem verificar. Por isso que eu sempre falo, mesmo com dinheiro, você precisa ter profissionais que sejam capacitados para a verificação dos atletas, para ver se esse jogador ele tem realmente as características que seu time precisa, porque senão você vai gastar dinheiro por gastar. Simples assim, não tem outra situação a ser falada do que isso. O Botafogo vendeu um jogador que é o menino de lado de campo e tem como a sua pior, vamos colocar assim, característica, a conclusão. Claro, ele vai evoluir, tem apenas 18 anos, com certeza o Luiz Henrique pode virar um bom finalizador. Todo jogador evolui, se treinar bastante com nesta principal característica. Mas o que chama a atenção foi a frase do André Villas-Boas, de que contrataram um jogador que não para ser 9. E o Luiz Henrique na base, ele jogava algumas vezes de falso 9, saindo da área, mas não como aquele jogador que prendia os zagueiros. Bizarra essa informação vinda lá da Europa, lá de Marseille, meu francês estou gastando aqui, sobre o Luiz Henrique. Mudando de assunto, vamos de plantão médico. TF, o gatito, quando volta? A previsão é que na semana que vem ele possa voltar ou contra a equipe do São Paulo ou contra a equipe do Internacional. Existe esta possibilidade, então, do arqueiro botafoguense voltar a ser relacionado. Ele não joga desde setembro, tá? Há muito tempo sem atuar o Gatito Fernandes. Devido àquele edema ósseo, no joelho, em que ele acabou atuando pela seleção do seu país e a sua contusão piorou. Guilherme Santos segue sem previsão para a volta. Outro jogador que ficou alguns treinos fora durante essa semana foi Salomão Kalou, mas hoje ele retornará à atividade e deve ser relacionado para o jogo contra o Flamengo. Para a gente encerrar aqui o nosso almoço com o TF de hoje, vou falar sobre Felipe Lucena. Quem é Felipe Lucena? Muita gente está perguntando. Ele é o auxiliar do técnico Eduardo Barroca e ele estará à frente da equipe botafoguense no jogo de sábado, às 17 horas, contra o Flamengo no estádio Newton Santos. Lucena jogou na base do Botafogo, foi um jogador que teve ali seus momentos na base alvinegra. É botafoguense, deixando bem claro isso para vocês. Pessoas aí próximas falam que ele é botafoguense roxo, fanático, e trabalha com Eduardo Barroca no clube desde que o técnico chegou para comandar o Sub-20. Lucena já foi técnico em alguns momentos na sua carreira, já dirigiu a equipe principal da Portuguesa durante 5 jogos e teve um bom retrospecto. 3 vitórias, um empate e uma derrota.
foi auxiliar técnico de alguns treinadores bem conhecidos do futebol brasileiro, como por exemplo o Estevão Soares, que salvou o Botafogo do rebaixamento em 2009. Espero que esse retrospecto seja bom para o Felipe Lucena dentro do Botafogo. Trabalhou ali com o Estevão Soares, que pegou o Alvinegro na situação de 2009 em um momento tão ruim quanto esse de agora, porque 2009, sendo bem franco com vocês, eu não estava esperançoso que o Botafogo pudesse ficar na primeira divisão. Lucena chegou a treinar o Sub-17 do Botafogo, treinou também o Sub-20. No Sub-20 teve um momento que acho que foi bem bacana. O Barroca estava na seleção brasileira Sub-20 e o Lucena, que esteve à frente do Botafogo, algo parecido com o que vai acontecer no sábado, durante um período. E esse período foi o quê? Na Copa São Paulo de 2017. E foi quando o Botafogo talvez tenha feito o seu grande momento na competição nos últimos anos. Chegou até nas quartas de final e acabou sendo eliminado nos pênaltis para o Batatais. Um jogo em que o Botafogo jogou pra caçamba. Não sei se vocês se lembram dessa partida. Com o Lucena, o Botafogo também chegou a ser vice-campeão da Copa RS. Depois, o treinador ele saiu do Botafogo porque recebeu um convite do Barbieri para ser o auxiliar técnico desse técnico quando ele esteve à frente do Goiás. Depois, novamente, voltou ao encontro do Eduardo Barroca neste ano, quando o treinador botafoguense foi dirigir a equipe do Coritiba. Então, ficou com o Barroca no Sub-20 do Botafogo, no Coritiba, no Vitória e agora retornaram ao Botafogo principal. Lucena tem um pouco de experiência, não é nenhum menino no mundo do futebol, claro, não tem ainda a malandragem de um técnico, mas ele conhece bem os atletas. Muitos daqueles que estão na equipe principal já passaram em sua mão na equipe de base do Botafogo. E alguns jogadores da equipe principal já atuaram com ele. Por exemplo, ele passou toda a sua formação como técnico no Audax. E o Foster esteve no Audax, então ele conhece o Rafael Foster, conhece o Kevin, que foi seu jogador no Goiás, conhece o Cascardo, tanto é que no vídeo da apresentação do Cascardo, o Lucena participou aqui do canal falando um pouquinho sobre o jogador. Ele tem um pouco de conhecimento de muitos atletas ali do grupo, não é alguém que chegou comparando com o Emiliano, que mal conhecia os atletas. Pelo menos o Lucena sabe as características principais de alguns dos jogadores do Botafogo. Claro, alguns ele está conhecendo profundamente agora, mas não está chegando aqui com as mãos nos olhos, como foi o caso do Emiliano Dias. Torço que o Lucena e o Lúcio Flávio façam uma partida bem interessante. Claro, o Barroca estará comandando a equipe via telefone, mandando WhatsApp, fazendo algumas coisas. Ele tem feito o acompanhamento diário das atividades, com imagens online. Então o Barroca tem participado ali diariamente dos treinos. Mas quem estará ali à beira de campo é o Felipe Lucena. A gente deseja toda a sorte para ele. É isso, um abraço, fiquem com Deus. Espero que hoje o dia seja de boas notícias para o Botafogo. Até mais tarde com Noite Alvinegra. O rostinho é feio, o conteúdo do canal da TV Manheira. Beijo, fui, tchau.